E salve galera, mais uma vez eu aparecendo aqui mostrando um rostinho pra vocês. E cara, eu ontem fui pego de surpresa, eu tava saindo pra trabalhar e começa o State of Play. Eu tô trabalhando de noite, pessoal, então não tô tendo noção de datas, de dias, de horário, tá? É meio confuso você trabalhar de noite. E cara, eu fui pego de surpresa e falei, pô mano, eles vão mostrar bastante coisa interessante, pode talvez algo sobre God of War, né? Mas acontece que, infelizmente, não tivemos. Mas tivemos sobre Lies of P, que foi o que eu mais fiquei, assim, animado, porque, cara, é um dos meus jogos favoritos, assim, de longe, tá? E eu falei, gente, eu preciso gravar um vídeo, eu não vou assistir o trailer ainda e eu vou deixar pra gravar. Então agora são 10h47 da manhã, daqui a pouquinho esse vídeo tá saindo, tá? E eu falei, não, vou gravar um vídeo do tipo react pra mostrar pro pessoal minha reação e tudo mais. E eu vou estar acompanhando aqui com vocês agora, tá? Então, deixa eu já colocar aqui e deixar no esquema para eu monitorar. Cadê? Ai, caramba, deixa eu colocar porque eu estou sem áudio aqui. Só para acompanhar com vocês, tá? Ambientação, neve, legendado, tá? Aquele trem, aquele bonde que a gente pega, a gente passa por alguns locais. O submarino de novo. Esse lugar provavelmente não é o Hotel Krat. Circo que a gente passa por cima do bondinho. Corda. Um inimigo tipo Gepeto, um mestre de marionetes no caso. Um estilo Andrews. Da Catedral da Catedral de Ark, alguma coisa assim. Ou não. Arma nova. Tô com a turma. O Alidouro, pô. O Alidouro, assim. Pode ser o Alidouro, mas pode ser. Caramba, arma nova, velho. Armas novas, né? Aí também arma nova. Movimento novo. Antes de fábula, né? Boss fight, inimigos novos. Cara, vou aqui. Calma, galera. Lies of P Overture é a DLC, pessoal. E não, a DLC não vai ter ali... Oh, caramba. Vou tirar o áudio. Não vai ter ali foco na Dorothy que a gente viu, né? No final do jogo, quem fez o final verdadeiro. Não vai ter foco na Dorothy que aparece naquela cena pós-crédito. A Dorothy vai ser no segundo jogo. Mágico de Oz, segundo jogo, a sequência, tá? Na DLC ela pode, me parece que ou ela vai ser algo à parte, porque não parece ser depois do jogo base, porque a gente tá com cabelo preto e curto. No final do jogo, o final verdadeiro, o final certo do jogo, a gente tem que terminar com o cabelo longo e branco, tá, pessoal? Então, aqui ou é antes do final ou é algo paralelo, alguma realidade paralela, algo do tipo. A gente vai verificar, certo? A gente pode notar que... Deixa eu colocar aqui de novo. Talvez não se passe em Krat ou se passe em algum lugar perto, porque saiu vídeo no canal aqui que a gente consegue ver de longe um navio, um lugar com neve e uma fábrica, que ali seria ali mais ou menos o que vazou de imagens para a gente pegar e especular. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um circo, ó. Provavelmente lá no fundo, bem aqui, ó, pode ser que seja o Hotel Krat de longe, porque o hotel ele é gigante, ele dá saída para vários locais diferentes durante o jogo, tá, pessoal? Aquele bondinho que a gente pega para se deslocar em alguns locais. Mas a questão da neve sempre fala durante o trailer aqui eles falam como pode estar nevando, né, de repente. É algo que não é natural, então, pessoal. O submarino, tá? Aqui é lá embaixo, se eu não me engano, esse local aqui ele é lá embaixo, onde a gente vai aquele... Não sei o que do Trimegistro,
tá? Desculpa, pessoal, que faz um bom tempo que eu não jogo. Sei lá o que, do esconderijo do Trimegistro, alguma coisa assim, né? Que ficava, que a gente tinha que descer para pegar esse submarino para ir lá para a ilha, né? Pode ser e pode não ser. Esse local aqui, pessoal, ele lembra o Hotel Krat, mas ele provavelmente não é o Hotel Krat. Ele não, tipo assim, parece um pouco por conta da arquitetura. Mas como a gente pode ver, isso aqui é um museu, tá? Vai ter um gatinho pra gente interagir. Aqui, ó, como eu falei pra vocês, ó. O Carlo, ele tá com cabelo curto e preto. Então isso aqui pode ser antes do final do jogo. E pode não ter conexão nenhuma com a lore do jogo. E é o que a gente vai descobrir, tá? Vou voltar só um pouquinho aqui, gente, para comentar sobre o braço legionário. Nessa parte aqui, ó. Esse braço legionário aqui, ele é novo, tá? Ele é da DLC aqui agora. A skin também dele. Praticamente tudo é novo, né? Nessa parte aqui a gente vê o boss que eu falei pra você, que seria um mestre de fantoches. Que nem essa personagem aqui, ela não tá com cara de ser um puppet, né? Uma marionete, um robô, um títere. Mas ela parece ser aqueles seres humanos que são transformados, igual a Saxia, que transcendidos, né? Ou seja, o Ergo também vai fazer parte importante dessa, né, dentro da DLC. Então a gente vê aqui que ela tem aqui as luvas igual a do Gepeto, né, que ele usava para controlar o títere sem nome, né? Controlando aqui esse títere no estilo de um anjo aqui. Aqui a gente tem um boss que ele parece ali com Andrews, né? Que é aquela mutação que meio que transforma numa besta. E essa parte aqui é uma parte que eu achei interessante, porque isso daqui parece que é vela, sabe? Cera derretida. Mas olhando em volta, é gelo, tá, pessoal? E esse tom avermelhado aqui é aquele bom e velho ketchup, né? Que a gente já conhece dos jogos de terror, né? Quando a pessoa se machuca e tal, né? Vamos ter aqueles seres humanos que a gente luta contra também. Muito provavelmente. Nessa parte aqui eu achei interessante porque é o seguinte. Esse é o Alidouro. Aquele que a gente resgata lá, que a gente confia nele, manda ele pro Hotel Krat, e ele passa a vender os itens em troca das almas dos bosses, né? Tipo, os brochezinhos, né? Que dá algumas habilidades, algumas vantagens, e as armas dos bosses. Só que o que acontece? No jogo base, seguindo ali, você pode, para você pegar 2 troféus, você tem que ir na quest da Eudine. Você tem que deixar ele vivo e matar ele, né? Para pegar alguns itens também que são parte ali da platina. Acontece que a gente acaba matando ele e não dá para saber se é no final, porque não faz diferença no final do jogo, entendeu? Então não dá para saber se esse é o Alidouro de fato que a gente conhece ou se esse é o Hugo que toma o lugar do Alidouro depois que a gente mata ele, porque ele é fã do Alidouro e tudo mais, entendeu? Pode ser até que, dependendo, seja a própria Eudine aqui, que a gente toca a corneta e ele vem, entendeu? Isso aqui pode ser um personagem que a gente vai acabar aí durante as boss fights. A gente vai chamar ele para lutar. Tanto pode ser algo específico desse boss em específico, entendeu? Mas isso a gente vai ver na DLC e só depois de jogado e tudo mais, conferido certinho, a gente vai saber se passa durante, né, lado a lado ali com o jogo base, ou se é algo totalmente à parte, tá? Uma história contada à parte. Né? Acabei tirando o áudio aqui. Um boss novo, pelos braços, por essa mão aqui ele é um ser humano, por essa daqui ele já não é mais um ser humano. Um arco e um braço novo, né? Arma nova, usando aqui provavelmente uma arte das fábulas. E o braço que não dá para saber muito. Pode ser que esse braço aqui, esse arco, ele seja por conta do braço também, o que eu acho meio difícil, né?
Apesar que não, porque o nosso personagem ele é mais melee do que... A gente usa muita espada, né? Então provavelmente isso aqui é do braço, tá? Um inimigo novo na água, provavelmente. Aquelas luzes características lá da ilha. Outro inimigo novo. Outra arma nova, porque se vocês perceberem aqui, ó, tem um ângulo que dá pra ver que tipo de arma que é. Aqui, ó. São garras, pessoal, e usando artes das fábulas, que é o especial da arma, né? Que a gente usa. Provavelmente isso aqui tá enquadrado um pouco... tá enquadrado mais cinematicamente, mais como cinemático ali, né? De um ângulo mais favorecido para ficar algo mais impressionante. Mas provavelmente isso aqui vai ficar ali no nível que a gente viu no jogo base, no caso. Esse braço aqui, esse tiro aqui, ó, que ele dá, provavelmente é daquele braço que a gente vê quando ele tá sentado no sofá com o gatinho, ó. Provavelmente é aquele braço, que é uma escopeta no braço dele, né? Aqui é uma outra arma, com uma outra arte das fábulas, né? E é isso aí. Lies of P Overture, a DLC finalmente anunciado, né? E a gente vai ver aqui que ela vai estar para Summer. Summer eu acho que é verão, né? Não sei nem em qual estação do ano a gente está aqui no Brasil, porque normalmente quando aqui é inverno, lá é verão, e quando lá é verão, lá é inverno, aqui é verão. É invertido, né? Porque lá eles ficam acima da linha do Equador, vocês, enfim, é oposto, na verdade. Então, né, Wits, Round 8, Naughty, Unreal Engine, vai estar na Steam, vai estar no Xbox, não sei se vai estar no Game Pass. Pessoal, eu jogo Lies of P pelo Game Pass, não sei se vai ser de graça, não sei se vai estar incluído, como eu já falei, e não sei quanto vai ser, a gente vai ter que esperar um tempinho e ver. Mas sai esse ano, sai logo. Eu vou trazer muito conteúdo para o canal, vou trazer dicas, vou falar sobre, a gente vai dissertar, dependendo do conteúdo do que for acontecer. Se for agregar a lore canonicamente, ligando até o 2, a gente vai... Cara, tem muita coisa para trazer aqui. Eu tô muito contente, muito feliz, porque esse jogo foi uma grande surpresa na minha vida. É um jogo que ele fez... o canal... Os vídeos com mais visualizações no canal, e tempo de visualizações, os melhores vídeos do canal, com mais visualizações e tudo mais, são os vídeos de Lies of P. Eu fiquei 5 meses parado, mais ou menos aí com o canal parado, e esses vídeos eles foram que seguraram ali o canal ainda, uma média boa, engajando o canal mesmo sem estar postando. Então o canal só não morreu de vez por conta desses vídeos de Lies of P. E eu sou muito... Cara, eu agradeço muito esse jogo. Esse jogo foi uma grande surpresa pra mim. Porque eu assinei o Game Pass por causa dele. E eu falei, cara, eu vou investir. Assinei o Game Pass por causa dele. Joguei, criei conteúdo e deu super certo. Cara, surreal. E no mais é isso, pessoal. Não teve nada falando sobre a sequência, pelo menos por enquanto. No caso, Lies of P2. Foi só sobre aí a DLC mesmo, o que já é, cara, coisa pra caramba, legal pra caramba, tá? Então, super contente com isso. E é isso, pessoal. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo no futuro. Principalmente se você curte Lies of P. Eu tô gravando, eu tô trazendo vídeo todos os dias, praticamente, que eu acho que provavelmente só de sábado que eu talvez não poste vídeo, porém é quase certeza que vai ter live, tá? Talvez não aqui no YouTube, mas eu tô querendo trazer lives aí. Eu vou ver como vai ficar tudo certinho, eu preciso me organizar, mas é isso, pessoal. Já se inscreve, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou desse trailer, do jogo em si, as suas expectativas futuras com relação à DLC e o que isso pode agregar no segundo jogo, tá? E o que vocês estão esperando aí ver no segundo jogo, com base no que foi mostrado também nesse trailer aqui da DLC, porque trouxe muita coisa nova, a DLC
boss, personagem novo, arma, os braços, tá? E é isso, pessoal. Mecânicas novas, provavelmente a gente vai ver uma introdução do que a gente pode ter no segundo vídeo, no segundo jogo também. Então vamos ficar alertas, tá? Então não se esquece de se inscrever e ativa as notificações. Eu sempre estou reforçando para vocês, porque muita gente assiste os vídeos no canal, mas não se inscreve. Então se inscreve, cara. Dá aquela forcinha aí que a gente vai crescer e alcançar os primeiros 1000 inscritos aí. E é isso, pessoal. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e falou!